Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Meus filhos, nesse 27º domingo do tempo comum, as leituras, marcadamente a primeira leitura, que é um cântico de Isaías, e a parábola que o Nosso Senhor conta no Evangelho, que é claramente inspirada nesse cântico de Isaías, nos mostram a razão pela qual, segundo o próprio Jesus disse no Evangelho, o reino foi tirado dos nossos irmãos judeus. Qual a razão de Nosso Senhor ter feito uma aliança nova que superasse a antiga? É o que nos explicam os textos sagrados desse domingo. Os nossos irmãos judeus deixaram de cumprir o seu propósito na história da salvação, na economia divina. Deixa eu me explicar. Deus, quando fez a primeira aliança na pessoa de Moisés, ela consistia em Deus tirar o povo da escravidão do Egito, dar uma terra para aquele povo, e aquele povo seria o povo de Deus, que adoraria somente o Senhor e teria como leis aquelas leis que o Senhor havia revelado a Moisés. Ou seja, o propósito de Deus ter tirado o povo judeu da escravidão do Egito era a criação de uma nação, a nação do Senhor, que seria um farol para o mundo, seria uma nação onde se viveria a justiça plenamente, porque as leis seriam as leis de Deus, porque o coração de cada cidadão estaria voltado para prestar o culto verdadeiro a Deus. Entretanto, infelizmente, esta aliança firmada entre Deus e seu povo não obteve êxito, como nos indica a própria primeira leitura. Deus faz a comparação do seu povo, da sua nação, com a vinha que ele preparou com tanto carinho, e no momento de colher, as uvas somente deram uvas selvagens. E Deus então decide tirar as cercas do vinhedo para que elas fossem pisoteadas pelos animais e pelos transeuntes. E foi o que de fato aconteceu com Israel por ocasião do êxodo da Babilônia. Os judeus, nossos irmãos judeus, perderam a sua terra, foram levados para um país estrangeiro e por ali estiveram por longos anos longe de sua terra, longe de seu culto, longe de suas tradições. Mas se arrependeram, como nós ouvimos no Salmo de hoje. O salmista que lamenta: Senhor, tiraste sua vinha do Egito e a plantaste numa terra, cuidaste tão bem, e implora perdão a Deus por suas faltas. E Deus realmente perdoa o povo de Israel, tanto que o êxodo não dura para sempre. Os judeus eventualmente conseguem voltar para sua terra, conseguem eventualmente reconstruir o templo, conseguem reedificar o seu culto. Mas, entretanto, a situação moral não havia melhorado muita coisa. O povo ainda oferecia um culto apenas exterior, não adorava a Deus em espírito e em verdade. Deus reclama que sentia até nojo do culto prestado por aquele povo, porque não viviam a justiça no coração, apenas exteriormente. Tanto que, como Nosso Senhor conta na parábola do Evangelho, inspirada pela primeira leitura de Isaías, o dono da vinha mandou vários trabalhadores, que foram os profetas, eles foram rechaçados, eles foram mortos, até que o dono da vinha manda o seu próprio filho, que será eventualmente morto. E quando os mestres da lei, quando os fariseus, quando os saduceus matam Jesus, a aliança é desfeita. Aquele povo já não tinha mais um propósito de ser enquanto nação santa, enquanto nação de Deus. Deus então oferece uma nova aliança, a aliança que se dá em nosso Senhor Jesus Cristo, com termos diferentes. Na primeira aliança,
O propósito era que houvesse uma nação santa, uma nação do Senhor, que adorasse apenas o Deus verdadeiro e que seguisse como leis os mandamentos de Deus. Já a nova aliança não se funda na promessa de uma terra, mas se funda na promessa do reino dos céus. E os mandamentos já não são aquele código legal de 613 mandamentos de Israel, mas apenas 2. O amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Deus faz uma nova aliança, com uma nova promessa e com novas condições. Deus tem um novo propósito para o seu povo novo, que é a igreja, que é o amor. O propósito da igreja é espalhar o amor no mundo, é espalhar a boa nova no Evangelho, que Deus nos amou e se encarnou para nos salvar. Mas, tendo esta premissa clara, nos cabe uma pergunta. Se Deus cancelou a antiga aliança, ou melhor, se Deus superou a antiga aliança na nova, se Deus tirou o reino dos nossos irmãos judeus, porque não foram fiéis ao seu propósito de ser uma nação santa, não poderá Deus também tirar a nossa aliança, nos colocar de fora da salvação e oferecer a salvação a outros? A resposta a essa pergunta não é tão evidente assim. A primeira coisa que se deve ter claro é que Deus não fará uma nova aliança. A segunda aliança, a aliança de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela é definitiva. Qualquer um que venha dizer que trouxe uma nova revelação, qualquer um que diga que tem um novo segredo para a salvação, qualquer um que diga que trouxe uma nova verdade, ou é um picareta, ou é um anticristo. Em todos os casos devemos fugir. A revelação do Nosso Senhor Jesus Cristo, a nova aliança, perdurará até o fim dos tempos. O que pode acontecer, no entanto, é que eu, individualmente, você, individualmente, os membros da igreja, percamos o nosso propósito, nos desviemos do caminho de Deus e aí nós acabemos nos colocando do lado de fora da graça. Nós nos excluamos da aliança de amor de Deus e acabemos tendo que enfrentar todo o peso da contingência desse mundo cruel, desse mundo mau, desse mundo cheio de vicissitudes. Vou explicar isso de uma maneira, com um exemplo que vai ficar bem claro. O matrimônio. A maioria dos que escutam este vídeo, dos que escutam este sermão, são vocacionados ao matrimônio. O propósito de suas vidas, em grande parte, está na vivência da vocação ao matrimônio. E o matrimônio possui 3 finalidades, de acordo com Santo Tomás de Aquino. Uma natural, uma humana e uma divina. Finalidade natural do matrimônio é, obviamente, a procriação. E, no entanto, nós vemos hoje muitos casais que simplesmente se recusam a ter filhos, ou seja, simplesmente se recusam a viver o seu propósito de vida enquanto vocacionados ao matrimônio. Adotam um gatinho, chamam de filho, e ao se colocarem nesta situação, excluem-se da aliança divina, excluem-se da graça que Deus ofereceria para a vivência daquele sacramento. Não importa que tenha sido celebrado por um padre, por um papa até. Quem se coloca fora do propósito do matrimônio, propósito natural de ter filhos, coloca-se fora da graça de Deus. E a gente vê isso com muita nitidez nos casamentos de hoje. Os jovens vão morar juntos, vivem apenas para suas frivolidades, os marmanjos de 30 e poucos anos com videogame,
as moças frívolas que só querem comprar sapatos, não vivem realmente uma família, mas dois amantes dividindo ali a cama, dividindo ali o quarto, e quando a paixão, o impulso carnal oferece, o casamento se desmancha, porque não há os filhos que consolidem esse matrimônio. Estão deixados, colocaram-se eles mesmos fora da graça de Deus. Segundo o propósito do matrimônio, o propósito humano, é a mútua doação, o bem dos esposos, né? Como é bom no matrimônio chegar em casa e encontrar a mulher, encontrar o marido que abre ali o pote de palmito, sabe? O homem e a mulher se completam em sua dimensão física, sexual, afetiva, psíquica. O homem e a mulher devem ter um projeto de vida em comum. E do contrário, quando homem e mulher são praticamente dois rivais dentro de casa, cada um segue por um caminho, né? O homem tem um plano de, quando aposentar, voltar para o Ceará, e a mulher não quer de jeito nenhum voltar para a terra dela, quer continuar onde mora, cada um educa um filho de um jeito, o marido ensina uma coisa, a mulher vai lá e ensina outra, os costumes que cada um trouxe de suas casas são incompatíveis e não se chega a um consenso. Quando o matrimônio não é a integração do homem com a mulher, é a imposição de um sobre o outro, também se colocam fora da graça de Deus. Colocam-se a si mesmo à mercê do mundo, à mercê das vicissitudes da vida. Terceira finalidade do matrimônio, a finalidade divina, é a santificação dos esposos. É o matrimônio, nós nos casamos para sermos santos. O marido deve fazer da mulher santa, a mulher deve fazer do marido santo. Quando isso não se dá, o pior ainda, quando o matrimônio é um empecilho para a santidade, que é algo que a gente vê acontecer com muita frequência, né? Eram casaizinhos de igreja, de grupo jovem, depois que se casam, ó, nunca mais aparecem na igreja, ainda mais depois de terem filhos. Ou quando o marido proíbe a mulher de ir na igreja, fica com ciúme da igreja, ou a família tem sempre compromissos e nunca podem ir à missa. Ou seja, quando o matrimônio não leva a santidade, ainda pior, impede que se viva a santidade, se coloca à margem da graça de Deus. Se coloca diante das vicissitudes e misérias desse mundo. Quando a vida não é vivida no seu propósito, nós nos colocamos fora da aliança. Nós nos colocamos fora do alcance da graça. Seja neste exemplo do matrimônio, seja em todas as outras dimensões da nossa vida. O trabalho, se não é vivido para o sustento da família e para a promoção do bem comum, também perde seu propósito e Deus não dá a graça. A vida do escolar, a vocação ao sacerdócio, se o sacerdote não vive para ser um outro Cristo, sua vida perde um propósito e o padre também se coloca fora da graça de Deus e à mercê de todas as vicissitudes e mazelas desse mundo. E é justamente por isso que na segunda leitura São Paulo nos está dizendo que não devemos nos preocupar tanto com as coisas do mundo, com as contas para pagar, as dívidas, as coisas que temos que resolver, que devemos antes nos preocupar em sermos justos, em sermos honestos, em vivermos uma vida honrada. Ou seja, em vivermos na lei de Deus. Porque é na medida em que vivemos na lei de Deus que todas as outras coisas nos são dadas por acréscimo, porque Deus é fiel à sua promessa, porque Deus é fiel à sua palavra. Deus nos promete a quem se entrega a Ele
até 100 vezes mais nesta vida, perseguições, mas também Deus promete que dará palavras acertadas àqueles que são perseguidos. Deus nos promete o Espírito Santo Paráclito, Deus nos dá a sua mãe, Deus nos dá todas as graças de que necessitamos, desde que vivamos a sua aliança. O marido, o pai de família que é honrado, que ensina os seus filhos a viver na lei de Deus, que ama a sua princesinha, sua esposa, e lhe trata com todos os mimos, que não gasta dinheiro com besteira, que é econômico, ela vai passar dificuldades. Claro, problemas nas famílias nós sempre teremos, mas viverá uma família feliz, viverá uma família que propicie o ambiente para a felicidade deles e dos filhos. Uma pessoa que seja uma trabalhadora honesta, dedicada, um bom funcionário, dificilmente ficará sem emprego. Um sacerdote que viva a sua vocação com alegria, que viva a sua entrega generosamente a Cristo, que empregue o que a igreja ensina, e não às vezes as suas opiniões e ideias teológicas, viverá um ministério frutuoso. Ou seja, quem se coloca na aliança, quem se coloca na vivência das promessas de Deus, recebe dele todas as graças e nunca ficará desamparado. Que Deus então nos permita viver na aliança, amarmos a Ele sobre todas as coisas e amarmos uns aos outros. Que Deus nos permita viver uma vida honrada, uma vida digna, uma vida de bondade. Que Deus nos ajude a viver a santidade para obtermos todas as graças de que necessitamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.